Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades das substâncias químicas. A gente vai diferenciar um pouquinho algumas substâncias que a gente conhece na natureza, algumas substâncias que a gente tem bastante contato com elas, e a gente vai falar das substâncias iônicas, covalentes e metálicas, ok? Vamos ver alguns exemplos aí, ó. Então aqui, ó, substância iônica, por exemplo, o sal de cozinha é uma substância iônica, tá? Depois a gente vai analisar na tabela periódica como é que a gente localiza e sabe quando a substância é iônica. Substância iônica, aqui, ó, sal de cozinha, por exemplo. Coloquei aqui um outro exemplo, fluoreto de cálcio. De um modo geral, substâncias iônicas são sais, tá? São substâncias, talvez, apesar do sal de cozinha a gente ter muito contato, são substâncias que a gente às vezes não identifica muito elas no dia a dia. Por exemplo, esse fluoreto de cálcio aqui, ó, é um material colocado na água para evitar cárie, assim, né, que é colocado além do, do- da desinfecção com cloro na água, é colocado fluoreto de cálcio para eliminar assim, esses problemas com cárie. Né? Então, esses são exemplos. Sal de cozinha é o melhor exemplo de substância que é iônica, ok? Olha as características das substâncias iônicas, ó. Elas não conduzem eletricidade, então, por exemplo, o sal de cozinha ele não conduz corrente elétrica, ok? Só que se ela tiver dissolvida em água ou derretida, a gente pode chamar de fundido também, né? Se ele tiver derretido ou fundido, aí ele conduz corrente elétrica, tá? Então, o sal de cozinha dissolvido na água, ele conduz corrente elétrica, tá? Ele tem alto ponto de fusão e ebulição, ou seja, fusão é o ponto que ele derrete e ebulição é o ponto que ele evapora, ou seja, ele não derrete com facilidade e não evapora com facilidade, ou seja, ele precisa atingir um ponto alto para acontecer isso aí. Tá? E se dissolvem bem em água, são materiais que têm a facilidade de se dissolver em água. As substâncias covalentes podem ser chamadas de moleculares também, a gente vai chamar de substâncias covalentes. Por exemplo, a água é uma substância covalente, o álcool é uma substância covalente. Tá? Elas não conduzem corrente elétrica, então a água pura ela é uma má condutora de corrente elétrica. Para quem já viu aqueles filmes ou novelas assim que a pessoa joga um equipamento elétrico na água e é eletrocutada, a água pura ela não tem essa propriedade. Claro que se a água tiver com algum material dissolvido, como o próprio sal, a gente já falou que o sal ele conduz corrente elétrica quando está dissolvido na água, aí sim a condutibilidade pode acontecer, a corrente elétrica pode passar. Ou se tiver sabão, shampoo, que ajuda na condutibilidade também, ok? Mas a água pura não é um bom condutor de eletricidade. Aí você pode pensar, mas a água pura pode conduzir eletricidade? Se a descarga elétrica for muito grande, a descarga elétrica pode passar por qualquer situação. Por exemplo, um raio, ele passa pelo ar, é uma descarga elétrica se deslocando pelo ar, mas a energia que tem, que é desprendida num raio, é muito maior que a energia desprendida, por exemplo, numa tomada, né? Então, a gente sabe que a eletricidade em grande escala pode passar por qualquer material, mas a água não é um bom condutor de corrente elétrica, tá? Então, ela não conduz bem corrente elétrica. Ela tem ponto de fusão e ebulição mais baixo, então a gente sabe que a água, né, ela derrete com mais facilidade, né? O gelo passando para a água é 0 graus e ela entra em ebulição também, né? O ponto que ela evapora também é baixo, 100 graus ela já evapora, enquanto o sal de cozinha precisa de uma temperatura muito mais alta. Tá? E as substâncias covalentes elas podem ser encontradas nos três estados físicos. Então a gente sabe que a água, por exemplo, ela pode ser encontrada na forma de gelo, na forma líquida e na forma de vapor. Tá? Então a maioria das substâncias covalentes tem essa característica. Aí tem as substâncias metálicas, coloquei aqui como exemplo o ferro e o alumínio. Tá? Metálica, tudo que você imaginar que tem, que é metal, é uma substância metálica, tá? Então olha aqui, ó, a característica deles, ó, são ótimos condutores de eletricidade, tá aqui, ó, ótimos condutores de eletricidade, tem altíssimo ponto de fusão e ebulição, tá? O ponto de ebulição do ferro é em torno de 1500 graus Celsius, tá? A temperatura, ebulição não, desculpa, o ponto de fusão dele, a temperatura que ele derrete, tá? E a temperatura de ebulição dele é muito mais alta que isso, tá? Acima de 2000 graus Celsius para o ferro entrar em ebulição, virar vapor. Dá para o ferro virar vapor? Dá para o ferro virar vapor, mas precisa uma temperatura extremamente alta, tá? Não, a gente não tem condições suficientemente boas aqui na Terra para fazer o ferro entrar em ebulição, tá? Mas derreter ele, né? Ponto de fusão, derreter ele é fácil. Assim que são feitas as peças de automóveis, peças metálicas de um modo geral, você vai fazer uma roda metálica, você precisa derreter o ferro para começar a produzir ela, ok? E mais umas características aqui, ó.
As substâncias metálicas elas são maleáveis, ou seja, você pode moldar, por exemplo, uma chapa de ferro, uma chapa de aço, né? Eles têm uma dureza muito alta, uma resistência muito grande, podem ser moldados com formas variáveis, né, que é essa maleabilidade aqui. Pode formar fios, ok? Então você pode, por exemplo, a propriedade da ductibilidade, que você pode esticar, né, aquecer o material, esticar ele para formar fios, ok? Então a gente tem aqui as características das três substâncias, tá? Vamos analisar na tabela periódica aqui, ó. Quando a gente analisa a tabela periódica, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, essa região central aqui, ó, amarelinha, tá? Onde são os metais. Aqui também são metais, tá? Ou seja, ó, desse lado aqui, ó, para a esquerda são todos metais, tá? Para a direita aqui, ó, são os não metais, tá bom? Então tem uma divisão aqui da tabela, ó, que é mais ou menos aqui, ó. Tem aqui nessa tabela tá mostrando os semimetais, que são elementos químicos que têm características alguns mais próximos de metais, outros mais próximos de não metais, mas de um modo geral é o seguinte, a divisão está aqui, ó, do amarelinho para a esquerda são todos metais, essas duas colunas azuis também são metais. Esses outros elementos aqui desse lado são os não metais. Para as nossas características agora, aqui, ó, nessa coluna azul são os gases nobres. Os gases nobres não vão se classificar em nenhuma daquelas, não vão ser classificados em nenhuma daquelas substâncias. Eles não são nem substâncias iônicas, nem covalentes, nem metálicas. Porque as substâncias, para serem iônicas, covalentes e metálicas, elas estão relacionadas com a ligação de uma com a outra. E os gases nobres, eles não se ligam com ninguém. Eles são substâncias que andam sozinhas, vamos dizer assim. Tá? Então o hélio, por exemplo, os átomos de hélio eles andam sozinhos, os átomos de neônio eles estão sozinhos. Claro que, por exemplo, o gás hélio ele tem milhares, milhões de átomos de hélio, mas eles não estão ligados, eles são independentes. Tá? Quando que a gente localiza uma substância iônica? Uma substância iônica, se você tem uma substância, um metal, ligando com um não metal, você tem uma substância iônica. Então, por exemplo, o sal de cozinha é o sódio, tá? O Na aqui, ó, e o cloro, que é o Cl aqui, ó. Então, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, uma substância não metal com uma substância que é um metal. Se você ligar um não metal com um não metal, você tem uma substância iônica, tá? Se você ligar duas substâncias aqui que são não metais, tá? Então, por exemplo, o oxigênio com o carbono, o oxigênio com o nitrogênio, tá? O hidrogênio entra nessa, tá? O hidrogênio, apesar de ele estar colocado aqui na tabela periódica, ele não é um metal, ele é um gás, tá? O hidrogênio entra aqui, ó. Se o hidrogênio estiver ligado, por exemplo, com o oxigênio formando a água, a gente tem uma substância covalente. Então, as substâncias aqui, ó, né, desse ladinho aqui, ó, que são as substâncias não metálicas, ligando entre si, elas formam substâncias covalentes, tá? E as substâncias desse lado aqui, ó, qualquer substância desse lado aqui, ó, ou essas amarelinhas aqui, ou essas outras aqui, fazendo ligação entre si, são os metais, eles vão fazer ligações metálicas, ok? Repassando rapidinho. Um metal com um não metal, substância iônica. Somente não metal ligando com não metal, substância covalente. Somente metal ligando com metal, substância metálica. Ok? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí. Até mais.